Lá atrás, quando eu comecei na Fórmula, eu tinha acabado de colocar 6 consultórios, a gente tem quase 18 consultórios. Então, assim, a coisa tomou outra proporção. Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos da Fórmula de Lançamento que fizeram famigerados 6 em 7. Isso é R$100 em 7 dias. Hoje eu tô aqui com o Simval. Tudo bom, Simval? Pronunciei seu nome corretamente? Simval, isso mesmo. Simval Júnior. Olha, é o primeiro Simval que eu conheci na minha vida, sinceramente. Ele tem Muitas pessoas falam isso. É uma coisa única, né? E como é que você me conheceu? Apesar que a maioria das pessoas falam de Júnior, né? Mas... então tem outro. Exato. E quando tem um pai, aí que fica chamando de Júnior mesmo, quando o pai tem o mesmo nome. O meu pai chama Hugo e o meu filho chama... meu irmão chama Hugo também, e a gente chamou ele de Juninho por... Exato. Hugo Júnior. É isso mesmo. Mas, Simval, você fala de onde? Tô falando de Montes Claros, Minas. Minas Gerais, Montes Claros, olha que legal. Isso. E minha família... Enfim, minha família mineira também. Dito tudo isso, como é que você me conheceu? Como é que foi essa jornada? Cara, é o seguinte, na verdade, assim, quem te conhecia era minha esposa, né? Ela acompanhava, ela acompanha muita coisa na internet. E aí ela via sobre você, né? E na época, a gente tinha montado o negócio, e aí... Tinha exatamente para dar 12 meses de funcionamento. E aí a gente, uns 4 meses, estava meio que estagnado. Eu conversava muito com ela assim, que a gente precisava de buscar um novo conhecimento, né? Buscar mais entendimento do negócio, do empreender, dessa arte que é empreender, né? Para a gente conseguir dar uma alavancada. Deixa eu te perguntar, que negócio que era? Bom, eu sou médico e a minha esposa, ela é dentista. E aí eu trabalhava muito no hospital, né? E aquilo ali muito cansativo. A gente tinha montado uma clínica, né? De odontologia e medicina. No início era mais odontologia. E é um nicho, assim, extraordinário, né? E aí, só que assim, a gente pecava em algumas coisas para poder... A gente queria ter mais quantidade de clientes, né? Trazer mais pessoas para dentro do negócio. E aí ela falou, tem um Érico Rocha, o cara é o cara do marketing digital. E na época, eu comecei a estudar um pouco sobre marketing digital, para a gente poder melhorar nossas campanhas no Facebook, conseguir fazer impulsionamentos que gerassem maior quantidade de leads. E ela foi e me falou, tem um cara aí, o Érico, ele é fantástico, fez sobre marketing digital. E assim, o curioso é que no início, desculpa até um pouco assim, a minha franqueza, mas eu falei assim, o Michel tá falando, deve ser mais um desses, sei lá, esses picaretas que só quer vender curso na internet. E eu não botei muita fé. Aí ela falou, não, vai começar o curso dele, assiste. Era um domingo. Final de fevereiro, um domingo de 2018. Ela falou assim, assiste e conhece um pouco. Eu falei assim, vou assistir aqui uns 15 minutinhos para ela parar de ficar no meu pé. E aí eu assisti 9 horas das Masterclass. Eu assisti 9 horas. Assim, quando eu terminei a primeira Masterclass, eu falei assim, cara, tudo que esse cara fala faz muito sentido. E aí eu falei assim, acho que era isso que eu procurava. Era o que eu precisava de conhecer mais um pouco sobre o marketing digital para mim poder usar no meu negócio. E vem cá, então o seu negócio ainda é clínica, predominantemente de dentista. Perdão, eu falar isso pode parecer muito ignorante, mas o que é a diferença de uma clínica para um consultório? É um nome mais chique para um consultório? Vamos lá. Normalmente, uma clínica, ela tem uma estrutura física melhor, né? Ela tem vários consultórios, vários profissionais, especialistas fazendo atendimento ao mesmo tempo. Então, a clínica é tipo um conjunto de consultórios? Um conjunto.
com estrutura, por exemplo, aparelho de radiografia para fazer o paciente naquele momento ali, não precisa dele sair do consultório, fazer, voltar. Você perdeu o cara virou a esquina, ficou em outro lugar e foi fazendo outro lugar. Você faz tudo ali dentro. Aí, e no seu caso, você tinha isso mesmo? Você tinha uma clínica? Fala mais da estrutura da sua clínica. Tinha. Na época, nós tínhamos inaugurado a nossa clínica em abril de 2017. Então, nós começamos com 4 consultórios na clínica e com raio-x panorâmico, um equipamento mais caro e mais sofisticado, para fazer boa parte dos exames dentro da clínica mesmo. Aí, depois assim, de uns 9 meses, nós aumentamos para 6 consultórios. E aí, nós fechamos 12 meses, ali com o faturamento que nós chegamos, tinha parado. O que eu consegui aprender vendo na internet, algumas coisas, ele foi até um momento. E ali parou, né? Foi a hora que a gente precisava de algo a mais, aprender algo a mais para a gente dar uma impulsionada no negócio. Entendi bem melhor agora. E aí, depois de assistir as 9 horas de aula, você foi daqueles que já se matriculou na fórmula de lançamento ou você esperou um pouquinho mais? Não, no outro dia, na segunda-feira, ia abrir o carrinho. Normalmente você gosta de abrir o carrinho na segunda, né? E ali eu já estava pronto, 8 horas da manhã eu estava pronto ali já tinha certeza que aquilo ia me ajudar. E aí, como é que foi? Você entrou e começou a olhar a fórmula de lançamento ainda com a perspectiva de melhorar a sua clínica. Isso. O que acontece? Ali no mês de março, eu fiquei o mês inteiro, todos os dias eu assistia as aulas. Eu queria o mais rápido possível assimilar aquele conteúdo para a gente colocar em prática, né? E ali no mês de março eu assisti quase 100% das aulas. Qual ano foi isso? Março de quando? Março de 2018. Março de 2018, show. Março de 2018. Aí no mês de abril, assisti nos 90% das aulas. Em abril, a gente ia completar, 5 de abril, ia ser 1 ano de funcionamento da clínica. Aí eu falei, poxa, lá o Ed explicou que essas datas assim são boas para você fazer alguma coisa. E aí eu falei assim, nós criamos todo um script. Como que eu usei a fórmula? Primeiro, quando eu comecei a entender os gatilhos mentais, aí eu, poxa, vi fazer toda uma lógica, né? Tudo que eu tinha estudado na faculdade e nosso sistema límbico, controla todas as nossas emoções. Se você consegue chegar nesse ponto, você consegue mexer na emoção das pessoas, você vai conseguir trazê-la mais para perto de você. E foi aí que nós começamos a mexer nas nossas campanhas do Facebook para poder gerar mais engajamento, mais interação com o nosso público. E aí, quando eu terminei de ver a fórmula, ali, quase na totalidade, nós criamos uma sequência de scripts na sequência do que você ensina. Pré-lançamento, lançamento, depois cria lá um de bônus. Como o meu negócio não era infoproduto, né, eu ia vender um curso online, eu ia vender serviços, e a ideia era trazer mais clientes. O que nós fizemos? Nós pegamos aquele nosso banco de dados daquelas pessoas que tinham na nossa clínica, feito uma avaliação, mas não tinha fechado, outra vez tinha fechado, mas tinha mais alguma coisa para fazer, e aí nós falamos, criamos todos os scripts, né, mais ou menos que era aniversário da clínica, e que ele era uma pessoa especial por ter feito parte desse primeiro ano de vida na cidade, na nossa clínica. E aí, quem tinha algo especial para eles. E foi fazendo, né? Disparava o pré-lançamento, depois pelo WhatsApp, usava o WhatsApp. É claro. E aí, assim, cara, foi uma coisa assim, eu sempre falo isso, eu falo para as pessoas que eu conheço, foi um transformador, assim, foi um divisor. Eu saí de um valor que eu estava, no primeiro mês de abril, nós conseguimos ali aumentar 25%. O que é isso aí em termos de tamanho? Qual o valor que você estava e o que você aumentou? Tá. Na época, a gente tinha chegado em 90 mil. A gente 90 mil naquele mês. Você fazia 90 mil por mês, é isso? A gente estava estagnado. Tinha 4 meses que a gente estava com 90 mil, até o mês de março. Quando chegou no mês de abril, que nós usamos os scripts e usamos a fórmula, aí nós pulamos para 122. 120, de 90 para 122 mil, Lucas. Olha que legal. Exato. Aí no segundo mês já pulou para 130. Aí no terceiro, mais 130 e pouco. Aí no quarto mês eu cheguei em 150.
Eu vou frisar esse 150, porque na época eu falava assim com a minha esposa, a Michelle, eu achava que a gente conseguir chegar no 150 era algo assim muito difícil. Eu achava assim, poxa, e assim eu cheguei. Foi muito rápido a transformação. Cheguei no 150, passei dos 150, isso me possibilitou construir mais clínica. Hoje eu tenho 3 unidades, são aí cerca de, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei na Fórmula, eu tinha acabado de colocar 6 consultórios, a gente tem quase 18 consultórios, então assim, a coisa tomou outra proporção. E cara, eu fico imaginando, porque assim, eu já vi, nesse projeto que eu estou fazendo agora de entrevistar alunos da Fórmula de lançamento que chegaram, né, ao famigerado 6 em 7, no caso, no seu caso é um pouco diferente, porque o seu caso, no caso de uma clínica, não é vender 100 mil reais em 7 dias. Uma clínica, ela tende a, pela própria natureza do serviço, né, prestação de serviço, é um faturamento mais mensal. Mas assim, me surpreende bastante, porque eu já vi isso dando certo para clínica de gato, sabia? Gato. Então, quem ensina, enfim, as pessoas a lidar com gato, o cara que vendia curso para CSI, né, para perito criminal, tecnicamente, Enem, análise espacial de dados. Ontem eu entrevistei um cara que fez um 6 em 7 na área de odontologia estética. Na verdade, fez um 7 em 7. Olha que louco. Fez 1 milhão de reais em 7 dias. Na área de caligrafia, agora eu tô falando com um cara que tem uma clínica que eu vou chamar de clínica raiz, no mundo convencional mesmo. E é muito interessante. E é engraçado, no decorrer desse tempo, quando você entrou para a Fórmula, parece que o seu objetivo sempre foi melhorar a clínica, e deu certo. 3 unidades, faturamento de 150. Eu acredito que ajudou as unidades também a faturarem, porque agora você sacou. Você nunca ficou subiu mais, né? Você nunca ficou tentado, e quando eu falo de tentação mesmo, assim, de entrar pro lado 100% digital da coisa? Cara, aí que você tocou numa coisa... E eu falo que é uma tentação para o empreendedor. Sim. Quando ele vê o digital acontecendo no 100%. Porque você usou o digital para alavancar o serviço. Perfeito. Funcionou. Muito bem. E você nunca ficou tentado fazer o digital para alavancar o digital, agora que você viu? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que eu sempre escutei muito. Hoje a gente diminuiu um pouco. O senhor fala assim comigo, poxa, cara, você é médico, por que sua clínica odontológica? Porque apesar de ter a medicina, 95% da nossa demanda é odontologia. Eu falo assim, cara, eu brinco, porque minha esposa é dentista. Mas, cara, a odontologia, ela é um nicho fantástico. O que acontece? Eu sou o cara do bastidor, né, que fica ali minha equipe hoje de funcionário aumentou, então tem aquela pessoa ali do marketing, a gente fica sempre discutindo como melhorar as campanhas e tudo mais. Só que tem um grande detalhe. Eu vejo que o dentista, ele não sabe vender, ele não sabe o que ele tem, e ele não sabe vender. Uhum. E um diferencial por mais que melhoramos o marketing, trouxemos mais clientes para dentro da clínica, mas alguém dentro da clínica, ele tem que ter a habilidade para poder fechar. Né? Ele confirmar tudo aquilo que nós criamos, gerar credibilidade, a figura da pessoa. A pessoa não vem buscando a clínica X. Ele vem buscando a clínica X, mas ele quer ver uma pessoa que vai transformar a vida. O cara não acorda de manhã e fala assim, poxa, eu vou lá no dentista que eu acho massa. Não. Ele quer a transformação. O cara quer a transformação do sorriso, da autoestima, o que eu mais vejo. Aí é que entra a figura da minha esposa. Ela é a pessoa que fecha. Então, assim, ela tem essa habilidade de fechar muito bem, de gerar credibilidade. E muitos dentistas, quando vê ela, que ela ensina para outros poder fazer dentro da clínica, fica assim, admirado assim, como ela consegue fazer. E daí que é a minha ideia do infoproduto. Ela seria essa figura que eu queria lançar, né, de ensinar o dentista a vender, ensinar o dentista a faturar dentro do consultório dele. Seja consultório, clínico, o que ele tiver. Que massa. Então é um projeto ainda do futuro. Então a tentação bateu, pelo que eu tô vendo.
Sim. Tentação bater. Agora, vamos voltar. E de repente vai ser um dia que você fizer um 6 em 7 nisso, a gente pode até voltar. Avisa pra minha equipe pra gente voltar e fazer uma entrevista em relação a isso também, que vai ser interessante. Dito tudo isso, eu queria dicas do quais são os gatilhos mais aplicáveis do Fórmula na odontologia, nesse processo de clínica odontológica. O que você aplica que funciona muito bem e o que se aplica que você não vê uma aplicação tão grande? Vamos dizer assim. O que seria o 80-20 ali do que o Fórmula ajuda você na sua clínica? Ou nas suas clínicas agora? Sim. Cara, o que eu mais vejo é da prova social. Fala mais sobre isso. Inclusive hoje, quando a gente monta um script, a gente vai disparar pelo WhatsApp ali dos clientes, né, a sequência de mensagem. Hoje a gente sempre coloca muito de prova social. É muito impactante quando uma pessoa ele vem falar que aquele serviço mudou a vida dela. E eu bato muito nisso, porque assim, eu vejo que a coisa mais importante que as pessoas buscam ali dentro é transformação de vida. E às vezes, para as pessoas que têm algo, aquilo que você já tem, às vezes você nem dá tanto valor. Mas as pessoas que não têm, aquilo para ela é muito importante. Elas resgatar. Né? E resgatar a autoestima é qualidade de vida, né? Então, assim, quando a gente mostra prova social, quando mostra uma pessoa que fez um tratamento de implantes e que aquilo mudou, porque agora devolveu o sorriso para ela, aquilo ali é um efeito cascata, né? As pessoas começam a se identificar. É curioso que teve uma época que a minha esposa ela gravava alguns vídeos desses com um cliente e falando, né, tal, que mudou, que a clínica fez isso por ela. E aí as outras pessoas que tinham feito tratamento queriam gravar um vídeo também. Porque assim, poxa, elas se identificavam naquilo ali. Eu acho que o ser humano tem uma necessidade de contribuição muito grande. Quando você passa por uma jornada difícil e tem um final feliz, a gente tende a querer falar desse final feliz, naturalmente, né? Porque no final, no frigir dos ovos, a gente quer que as pessoas que a gente gosta ou que estão ao redor da gente tenham essa possibilidade, não sofram tanto quanto a gente. Legal, prova social é uma coisa que você usa muito. Algum outro gatilho que você tende a usar também, que tende a funcionar? Aí está muito relacionado também com o da emoção, né? A gente vai tentar colocar ali também da emoção junto com a prova social. Eu acho que assim, quando o testemunho também, o próprio profissional, tipo, a pessoa ela não procura necessariamente a clínica X, ela gosta de identificar com pessoas. Então, assim, quando ela tem aquela referência, igual na clínica, a referência é a doutora Michele, as pessoas elas se identificam com ela. Então, assim, ter essa pessoa referência para sempre... Aí isso está dando que eu fico apertando muito ela, para ela gerar mais conteúdo. As pessoas gostam de ver quando, assim, poxa, a doutora que me atendeu, ela está falando isso aqui, e elas vão se identificar com aquilo ali. Então, assim, a figura daquela pessoa que elas geram uma identidade é muito importante. Entendi. Então, duas coisas, figura, a semelhança, focar na doutora e sim, não na clínica, né? As pessoas se conectam com pessoas. Agora, e uma das coisas que você acha que não se deve fazer? Alguma coisa que você fez, mas não tende a ter tanto resultado assim, ou não tende a gerar o resultado que você espera? O que não fazer quando você estiver fazendo marketing digital? Ou aplicando gatilhos mentais da fórmula? O que seria um não, assim, nesse processo? Eu vou voltar um pouco. Eu lembro que eu não comecei a assistir a fórmula e você falava uma coisa que hoje, assim, para mim é muito importante. Você fala assim, muitos dos seus alunos da fórmula eram profissionais liberais, médico, dentista, advogado, e a vontade deles exatamente é o que era a minha vontade. Eu quero aumentar a minha demanda, eu quero ter mais pessoas aqui dentro. Mas aí tem um ponto nisso aí, que você gerou demanda, mas você tem que entregar algo. E para isso, sua equipe cresce e essa equipe tem que ser muito bem preparada. Então, assim, você pode fazer o que for muito bacana ali do marketing, chega dentro do consultório, a dentista atende muito bem, cria aquele mundo mágico para a pessoa que vai mudar a vida dela, mas se sua equipe não for uma equipe muito bem treinada,
vai perder. E aí você vai ter problema. Então a equipe ela tem que ser muito bem treinada, ela tem que estar muito bem ajustada para chegar naquela atendente lá da recepção e saber como atender aquela pessoa, dar aquela continuidade, né? As pessoas elas querem isso, elas gostam de ser bem atendidas, né? Elas gostam que as pessoas recebam bem. Então assim, às vezes você prepara muito uma coisa, mas você tem que lembrar que são setores e o resto tem que estar muito bem preparado, senão você vai ter problema. Que massa, show de bola, faz sentido. E, Simval, vai que, eu sempre pergunto, mas vai que você tem uma pergunta para mim que você nunca teve a chance de perguntar. Tem alguma coisa que você sempre teve curiosidade, nunca perguntou? Ah, sim. Então vamos lá. Por exemplo, assim, eu fico pensando assim, na verdade seriam duas, né? Qual que é o maior sonho do Érico Rocha? Eu estava falando com uma pessoa ontem que eu tenho uma realização profissional muito grande. Eu sou uma daquelas pessoas que é realizado profissional mesmo. De não precisar mais investir de dinheiro e trabalhar mesmo assim. Nesse sentido. Você já parou para pensar que aqueles caras que são ricos de verdade? Não rico mesmo, bilionário. Muito dinheiro. Eles continuam trabalhando. Eu nunca consegui entender esses caras. Porque eu trabalhava por dinheiro. Né? Assim, sobrevivência, com integridade, mas por dinheiro. E eu sempre imaginava que a minha vida era dinheiro. Mas hoje eu já tenho o suficiente para viver. Assim, bem. bem. Então, não é mais dinheiro. Então, nesse caso, eu estou super feliz. Eu tenho a intenção de amplificar isso. Então, um dos meus sonhos é amplificar isso. Eu escrevo nos meus 2 braços, uma dessas é ter 1000 6 em 7 no palco e outra é ter 1000 faixa preta. Eu adoro falar com faixa preta. Eu adoro passar tempo com faixa preta. Ô, criaturinha legal, sabe? Eu adoro trocar ideia de faixa preta. Só que hoje eu tenho 158 faixas pretas. Então, meu sonho em criar um ecossistema de 1000 faixas pretas. Eu sonho que a faixa preta seja um novo 6 em 7. Por muito tempo, ninguém acreditava no 6 em 7. Era difícil, era raro. A pessoa me chamava de picareta, aquela coisa toda. À medida que foi acontecendo e eu fui mostrando, as pessoas, nossa, posso fazer. E ficou sendo mais comum. Ano passado, pelo menos, foram 840, pelo que eu sei, né, de pessoas que declararam ter feito. Mas eu acho que meu sonho maior agora é criar meus 1000 faixas pretas. Criar um ecossistema de faixa preta. Olha que legal. Então eu tenho esse sonho também. Alguns sonhos pessoais de aprender algumas coisas. Eu gosto muito de esporte também. Eu quero me intensificar meu velejo, meu kite, sem perder isso também. Então tem esses sonhos e continuar com uma família feliz. Basicamente são essas 3 coisas que regem a minha coisa. Eu tenho minha parte esportiva que eu gosto mesmo de praticar, de melhorar, a física também. Né? Nas minhas limitações de idade, não sou uma pessoa tão jovem, mas assim, tenho 43 anos. Quantos anos você tem, Simval? Acabei de fazer 37. 37, eu tô uns 6 anos na sua frente, assim, cronologicamente. Mas então, eu tenho essas 3 áreas, então eu procuro ter uma família feliz, continuar com uma família feliz, né? O que quer que seja isso, a expressão disso pra mim. Eu tenho um sonho hoje de ter 1000 faixas pretas. Então, é um trabalho, não é fácil, né? Mas enfim, eu estou desenvolvendo um trabalho para construir esses meus faixas pretas. Eu tenho meu sonho esportivo também, continuar surfando e continuar velejando cada vez mais umas trips diferentes e tal. Mas basicamente é o que o Érico espera hoje, é o que eu tenho em mente hoje. Não tenho nenhuma aspiração muito maior, não. Qual que é o seu? Cara, assim, falando de sonho é muito louco, né? Falar disso. É muito louco, é muito louco. Eu queria ia entrar até numa coisa que eu ia te fazer essa pergunta. Claro. O sonho seria no sentido de eu queria criar uma rede maior desse negócio, sabe? Só que assim, ele tem muitas particularidades. Lidar com serviço é mais difícil.
eu vou falar uma coisa. Uma vez eu falei isso com um colaborador meu. Ele me perguntou assim, sobre exatamente sonhos. Eu falei que eu queria cada vez mais criar mais redes maiores, maior número de clínicas, porque eu conseguia também gerar mais empregos. Né? Então, assim, não é uma coisa que só me satisfaz, eu consigo gerar benefícios para as pessoas que estão próximos também. Né? Apesar que, assim, as pessoas nem sempre conseguem entender bem como é que é esse processo, mas eu queria fazer isso algo maior. Ah, que legal. Geração de emprego e crescer isso. Mas, muito massa, saquei. E só que assim, você tinha duas perguntas, né? Isso. Porque entra nesse ponto, assim, que eu fico pensando, eu penso muito, eu durmo pensando, né? O que eu posso fazer da vida, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para crescer mais. E aí, assim, eu vi muito a sua trajetória, né? Quando eu fiz o Fórmula, você acabou virando uma referência, né? Tudo que você faz e uma pessoa te mostra e que você consegue melhorar, e eu tive um ganho muito grande, eu tive um ganho na minha vida com isso, né? O que eu consigo fazer hoje, eu tenho hoje eu tenho o meu negócio e eu consigo ter uma liberdade grande com isso aí. 3 anos atrás, antes de começar isso, por exemplo, eu não poderia estar aqui nesse momento 9 horas da manhã, 9h30, numa live, eu tinha que estar dentro de um hospital e aquela rotina era muito cansativa. E com o meu negócio, isso me deu uma outra liberdade, né? Então, assim, essa liberdade é importante. E eu lembro de quando você falou lá de quando você chutou o balde, né? Você ganhava bem, trabalhava dentro de um banco, e aí largou tudo aquilo para começar uma coisa que você nem sabia direito e acabou virando a Fórmula. E aí eu fico pensando assim, o que ali no Érico, o que foi o decisivo, o que realmente ele tocou e falou assim, eu vou mudar. Porque o ser humano, ele vive muito de muleta, do porto seguro. O que eu tinha, por exemplo, minha renda que eu tinha como médico, a maioria das pessoas não queria se arriscar em negócio, enfim, ter funcionários, porque todo o trabalho que é ter uma empresa no Brasil, né? E eu podia viver tranquilo, bem, confortável. Só que assim, eu queria algo a mais. E eu arrisquei, porque na época eu endividei, eu fiz empréstimo para poder construir tudo aquilo ali. E a coisa foi, né? Graças a Deus a coisa foi. Eu fico pensando muito nisso. Eu tive uma coisa em mim que falou assim, eu vou que vai dar certo. Eu acredito muito na fé, né? Uma coisa pessoal, a fé em Deus. Eu acho que como era uma coisa justa, era uma coisa honesta, então eu acredito muito nisso. Foi porque era uma coisa boa. Mas eu fico pensando assim, a sua transformação foi muito maior, assim, né? A referência que você se tornou com a Fórmula. Eu fico pensando assim, poxa, o cara trabalha dentro de um banco em Londres, ganhava o que ganhava lá em outra moeda muito mais valorizada, e aí ele mudou. Então, assim, virou um comentário, mas é uma pergunta assim, o que realmente te tocou ali no coração? Acho que isso toca no coração da gente, pra gente fazer essas mudanças. Eu vou te falar, que mudou a gota d'água. Eu tive um momento da gota d'água. Gota d'água é quando tem um monte de coisa que vai acumulando. Eu tô feliz, eu ganho bem, mas não é minha missão de vida, não é. Segunda-feira não é o melhor dia, sexta-feira né, começa a vida, né? E eu lembro da gota d'água foi a morte. Teve uma parada, morte, e a morte que eu falo assim, de você morrer mesmo. Teve uma parada que eu fui num curso, e eventualmente no curso as pessoas começaram a ficar presentes para a morte. Vai vendo. O que é a morte? Eu vou morrer, você vai morrer, Simval. Nesse mundo, fisicamente, nenhum mais puro dos profetas sobreviveu. Sim. Faz sentido? Então, a gente tem psicologicamente a certeza da morte. E naquela hora, o cara falou isso pra mim, o cara que tava liderando o curso falou isso pra mim da morte e tal. E naquela hora a ficha caiu pra mim.
Capeta, falei pra mim, eu vou morrer. Eu devo ter aí, eu tô com 43, tá? Na época eu tava com 33. Eu devo ter, com 43, vamos lá, pensar com 43. Eu devo ter aí mais uns 30, 40 anos de vida sã. E eu acho que a gente vai lutar pra viver 100 anos. Eu tenho 4 vós, né? Todo mundo tem. Uma viveu 100, mas os outros 3 viveram abaixo de 70. A minha família da minha mãe morre cedo. Assim, geneticamente, tá? E dá pra controlar muita coisa. Mas vamos dizer que a gente vai lá no alto da curva, que o Érico vai até os 80. Ou até os 90, não sei. Mas enfim, não é muito mais tempo, né? E eu não acredito que eu vou viver isso aqui de novo. O que vem depois disso aqui não é isso aqui. O que quer que seja. Eu não acredito que o Érico vai voltar de novo. Até porque se eu reencarnei, não sei se é quem acredita, eu nem lembro que eu reencarnei, então não faz sentido. E aí eu pensei, cara, eu tenho mais pouco tempo de vida nessa vida. E eu já experimentei o que é viver nesse status quo trabalhando no banco. Mas eu não sabia, eu sabia que a vida podia mais, eu não sabia o que era. Então eu falei assim, cara, pra que eu vou estar ficando vivendo a vida que eu não gosto? Eu não gostava, né? Não tinha a liberdade que eu queria. Pelos próximos 30 anos, aí eu vou morrer e vou perder o jogo. Assim, eventualmente, né? Sim. Então, quando essa ficha caiu, eu acho que eu entendi isso psicologicamente. A ficha não tinha caído só. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Pra quê? Eu lembro que eu tinha visto isso, eu tinha visto um vídeo do Steve Jobs, um clássico, não sei se você já viu ele dando um discurso para uma faculdade, você já viu esse? Não tô lembrado. Cara, eu vou deixa eu ver se eu acho aqui, ó, chama Commencement Speech, tem em português, Steve Jobs na faculdade lá, de toga de pessoa que tá formando, e ele fala assim, velho, quando você olha pro espelho, ele fala assim, eu continuaria fazendo isso pro resto da minha vida? E a resposta é não, pô, tem alguma coisa errada. E aquilo me tocou muito que eu ia morrer. E o cara morreu, né? O Steve morreu, não sei se ficar ligado. Ele morreu, pegou um câncer. Sim. Aí. Acho que o negócio morreu. Morreu cedo, inclusive. 53, essa coisa 55. 53, 55. Eu falei assim, e se foi eu, o Steve? Ele não escolheu. E se você olhar ele pelo que ele era relativamente saudável. Ele se importava. Não tô falando que certo ou errado, não, mas ele se importava. Sim. E aí veio um câncer e pegou ele. Eu falei assim, se o câncer vier me pegar? Eu não tenho escolha sobre isso. Eu não tenho controle necessariamente sobre isso, além de ser saudável. E pode ser que eu perdi minha vida fazendo o que eu não queria. E naquele momento, quando essa ficha caiu pra mim, eu não pensei 2 vezes em pedir demissão. E tentar viver essa segunda fase da vida, que era uma vida que eu queria conhecer. Então, o medo da morte me deu coragem. Não tinha mais nada para perder. Sim. E aí você fala, tem uma coisa para perder, mas eu não tenho para perder meus 30 anos. Né? A sua década de 30 anos é a sua década de 30 anos. Sim. A sua década de 40 é a década de 40, de 50 é de 50, de 60 é de 60. A de 60 não é igual a de 50. É diferente. Fisicamente, cognitivamente também. Então, eu decidi não esperar, eu decidi arriscar, porque eu já estava fadado. Eu já estava com uma cruz nas minhas costas. De 40 anos, né? É que, enfim. O que você faz? É engraçado, né? Vou te falar o seguinte. O que seria diferente na nossa vida se a gente soubesse que a gente tem mais 5 anos de vida? Olha só que interessante. Já parou para pensar nisso? Sim. Então, é uma boa pergunta. Se você soubesse que você fosse morrer por algum motivo clínico incontrolável, daqui a 5 anos, você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje? Naquela época eu falei, vou viajar o mundo. E viajei. Se hoje eu fosse morrer em 5 anos e eu soubesse se eu viajaria o mundo? Não. Eu faria o que eu estou fazendo agora. Entendeu? Entendi. Mas hoje eu sinto que eu faria o que eu estou fazendo agora. Se daqui a 5 anos eu fosse dessa para melhor. Hoje. Mas estaria provavelmente falando com você ou com outro aluno da forma. Porque isso me preenche. Não estaria só fazendo isso, estaria aprendendo a velejar. Só que hoje não tem vento.
A temporada de vento, pelo menos no Ceará, onde é bem constante, começa em julho, agosto, setembro. Então eu intercalo as minhas paixões, né, nesse sentido. Entendi. Mas eu estaria fazendo isso. Naquela época do banco, definitivamente, naquele banco eu não estaria. E foi aí que eu falei, pô, e se eu tiver só 5 anos de vida? E se eu tiver só 10? Então foi aí que... Então foi a presença da minha futura e inevitável morte, porque a morte é futura e inevitável. A não ser que alguém saiba alguma coisa que eu não sei. Mas quando eu saquei que eu ia morrer e que era inevitável... Porque quando a gente... Desculpa, quando eu era mais jovem, eu não pensava que eu ia morrer. Entendeu? Que eu não pensava. Não caía a ficha. Mas quando a ficha caiu que eu ia morrer, e isso caiu aos 30 e poucos anos, não é que caiu aos 90 anos, você tá mais ligado. Mas foi isso. Então a minha gota d'água foi a minha futura e inevitável morte. Quando isso acabou, quando isso desceu em mim, eu falei, meu, o que eu tô fazendo vivendo uma vida aqui, fazendo o que eu não gosto para me tornar o que eu não quero? No banco eu fazia o que eu não necessariamente gostava para me tornar não necessariamente o que eu queria me tornar. Eu queria me tornar meu chefe. E aí eu comecei a viver. E não foi fácil, mas foi o que deu no que deu. A futura e inevitável morte. Engraçado, né? Eu fiz um curso, era muito louco. Para o cara conseguir cair essa ficha, muito legal, mas foi bom. Hoje, às vezes, eu penso na minha futura e inevitável morte o tempo inteiro, assim. Não no sentido negativo, mas no sentido de valorizar, né? Eu costumo dizer muito sobre isso. A vida, ela tem várias etapas. Você nasce, você cresce, você tem infância, você tem o período, sei lá, de faculdade, de formação, você tem filhos. A morte, ela é uma etapa da vida, né? E é uma etapa que todos nós vamos passar. E eu acho que a nossa sociedade, ela coloca de uma forma muito ruim, muito negativa, algo que é a maior certeza. Né? A gente tem certeza de 2 fases da vida. A parte que a gente é gerado, que às vezes o ser humano pode nem nascer, mas ele é gerado, e a morte. Né? Então, assim, eu acho que a vida, como um todo, eu acho que ela tem que ser preparada. Você me falou uma coisa que é uma coisa que passa muito na minha cabeça. Né? Eu acho que a gente tem que entender melhor esse processo, essa etapa. Eu acho que eu concordo com o que você fala, eu acho que não volta nesse plano e tem algo melhor para nós, né? E tudo que nós fazemos aqui eu acho que é muito importante para que isso aconteça. E eu acho que, eu não sei quanto vocês acham que vão viver ou alguma coisa do tipo. Se eu tivesse um dia de vida, é diferente se eu soubesse que eu teria 30 dias de vida. É diferente se eu soubesse que eu teria um ano de vida. Eu seria diferente, pô, já que eu tenho 5 anos. É tipo, você vai correr a maratona, você corre de um jeito. Você vai correr 100 metros, você corre de outro. Né? Eu entendo isso. Eu não acho que, pessoalmente, no Érico, a minha vida é como se hoje fosse o meu último dia de vida. Não é. Porque se eu penso só hoje no outro dia de vida, eu penso só a curto prazo. Né? Sim. Hoje, e assim... Eu penso, e aí? Eu reflito, e a palavra é verdade, eu não sou nenhum especialista em desenvolvimento pessoal, mas eu reflito sobre, e aí, cara? Hoje minha reflexão é, se eu tivesse só um ano de vida, como é que seria diferente? E a reflexão é interessante. E se eu tivesse 30 anos de vida? Hoje eu acredito que eu tenho mais 40. Eu acredito, vou te falar, tá? 40, eu acho que eu tô bem. Então, hoje eu vivo como se eu tivesse 40. Não acho que eu vou ter muito mais, não. E se tiver, Val, tô dentro, entendeu? Eu falo que minha família, a família da minha mãe, historicamente não tem muita longevidade. Historicamente. Mas a família da minha mãe também nunca fez exercício. Isso é uma coisa relativamente nova, né? A geração dos nossos pais não iam. E há de se crer que isso ajuda. A família da minha mãe se preocupa menos com a ingestão nutricional do que eu me preocupo, né? Eles vão menos no médico e tal. Eu acho que hoje a gente tem mais informação que a família da minha mãe tinha. Sim.
Você que é médico, você sabe, às vezes o médico ele trata a doença, não necessariamente a causa da doença. Nada de errado, tá? É só o que é. Então, a gente tem muito mais informação do que simplesmente, né? Tinha antes. Até a própria medicina é diferente, né? Pô, daqui a pouco eles descobrem umas paradas novas, uns suplementos, uns hormônios. Isso tá. A odontologia, meu Deus, como é diferente, né? Sim. Eu tenho obturação de amálgama ainda. Que é completamente. Fora. É mercúrio ali. Tem mercúrio. E hoje em dia, na sua clínica, faz anos que ninguém coloca amálgama na boca do cliente. Pelo contrário, a chance são que eles estão tirando. Então, assim, eu acredito muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, sobre o que eu sei hoje, eu vivo como se eu fosse morrer daqui a 40 anos. E não quero morrer, não, mas eu acho que é um exercício interessante, pensar na morte. Mas pensar na minha futura morte foi a gota d'água. E de vez em quando eu volto a esses pensamentos. Não no sentido de atrair a morte em si, mas de, cara, eu quero viver esses 40 anos de uma maneira legal. E para mim esse conceito, o profissional, me parava. Era um conceito estruturalmente diferente. E nem que eu tivesse fracasso nisso, eu não queria não ter tentado. Sim. Mesmo falando nisso, eu lembro de uma situação muito parecida com isso aí. Eu trabalhei 4 anos em pronto-socorro e é muito cansativo, né? Trabalhar em pronto-socorro é um trabalho exaustivo. E aí chegou um momento para mim que eu queria que mudasse. E eu vi a oportunidade do meu negócio de mudar minha vida, de eu ter mais liberdade. Eu não passava uma semana, eu não tinha uma semana que pelo menos 2 noites eu não dormia na minha cama, né? Estava no hospital, trabalhando. Então, assim, aquilo me cansava muito. E uma coisa que marcou para mim foi pouco antes de eu fazer a fórmula. E eu acredito muito que quando a gente quer coisas boas, as coisas boas vêm através de Deus. Era um domingo, todo domingo, eu tinha acabado de montar a clínica e eu tinha um trabalho muito exaustivo ali. Eu queria fazer ela crescer, ela ser uma empresa rentável. E eu continuava aquela rotina de plantão. E todo domingo eu estava plantando. Eu fazia 24 horas. Aí chegou no final do ano, eu estava muito cansado, eu reduzia esse plantão para 12. E eu lembro que era horário de verão na época, era uma cidade vizinha aqui em Montes Claros. E aí a gente passou por uma serra. Quando eu cheguei no alto da serra, eu lembro que eu vi assim o pôr do sol, e eu pensei assim, poxa, eu pedi isso. Que aquilo ali para mim não dava mais, estava uma coisa exaustiva. E eu queria que mudasse. E eu pedi aquilo com muita fé, sabe? Isso foi no mês de dezembro de 2017. Eu lembro que em janeiro a coisa deu uma melhorada, ainda não como eu queria, e aí a partir do mês de abril, quando eu mudei, né, aprendi sobre marketing digital, foi um divisor para mim, porque hoje eu tenho... Eu não passei mais por aquilo, sabe? Hoje, meu domingo, eu tô com minha esposa, eu tô com minha família. Então, assim, essa liberdade, eu acho que é uma coisa... Essa liberdade, e que isso é muito variado de cada ser humano. Mas a palavra liberdade é muito importante. Liberdade de como você conduz sua vida, com as pessoas que você quer estar próximo. Acho que isso muda, isso é muito importante. Que massa. Para mim também, muito importante. Para algumas pessoas, eu acredito que para algumas pessoas a certeza é mais importante, né? Por isso que algumas prestam concurso, né? Você é menos livre do que um empreendedor, mas é mais certo, né? Para outras pessoas valorizam mais a liberdade, mas para mim a liberdade é muito importante também. E que papo legal, né? A gente, nada de ver com marketing digital, mas é interessante essa reflexão. Só que, poxa, isso eu acho que eu acabei puxando por esse lado, mas
se eu parar para analisar, foi exatamente o meu conhecimento, da minha formação. Quando eu vi que fazia todo sentido aquilo ali do marketing digital como ele atua nas pessoas. E ela me gerou uma transformação, né? Então, assim, o marketing digital, como eu faço hoje, ele me proporcionou essa mudança. Então, parece que não tem a ver, mas eu vejo com tudo muito interligado, sabe? Porque isso gerou essa mudança. Se eu não tivesse feito nada disso, eu estaria fazendo a mesma coisa, provavelmente numa situação não feliz, só pensando na questão do financeiro. E hoje eu consigo ter mais, pensando até o lado financeiro e com mais liberdade, com mais satisfação. Fale de uma coisa abençoada no tempo que a gente vive, né? Eu sou muito grato no sentido de gratidão mesmo. A gente vive num tempo onde fazer isso, o veículo para fazer isso, que é o marketing digital, a própria internet que popularizou o fato da gente estar fazendo aí uma videoconferência transmitida para X pessoas, em teoria de graça. Olha que louco. Sim. Então a gente vive num tempo abençoado onde a internet, eu falo internet, nem o marketing, o digital, chamado digital, abençoa a nossa... É muito fácil de mover para esse campo de liberdade, de abundância financeira, através do digital. No tempo da minha avó, do meu avô, não era também assim. Era quem tem muito dinheiro para investir em infraestrutura. Conhecimento era restrito, passava-se de pai para filho, de família para família, ou para quem tem muito dinheiro para pagar. E mesmo assim não era um conhecimento bem restrito. Hoje em dia está popularizado, né? Qualquer pessoa pode aprender a fazer um 6 em 7 com ou sem faculdade. E pode fazer. Vai dar um trabalho, vai dar um bom trabalho. Mas trabalhar também, você nunca teve medo, né? Você já trabalhava mais. Assim, médico, cara. Bicho que trabalha. Bicho que trabalha é médico. Eu conheço uns que eu falo, meu Deus. Eu achava que empreendedor que trabalhava antes de conhecer médico. Médico é foda, assim. Assim, de todas as profissões, é uma profissão que já trabalha na faculdade. Meu Deus, a faculdade já é estranha. Depois vai para residência, depois tem os plantões, que afetam o sono da família pro resto da vida, né? Se ele seguir a carreira e tal. Tem grandes médicos, assim, conhecidos, né? Até bem de vida aí, continuam fazendo os plantões lá, as cirurgias, aquela coisa toda. Bicho. Então, assim, a maioria de nós não tem medo de trabalho. A gente só quer um que nos preencha melhor, né? Sim, exatamente. Mas, voltando disso, lembra da sua visão lá na Serra, do pôr do sol? De uma coisa ou de outra, né? Você acabou vendo no digital que possibilitou isso como veículo. E a nossa humanidade inteira está vivendo essa era, onde é possível fazer isso. Que não é a era que nossos avós viveram, não. Mobilidade social naquela época era mais difícil. Hoje em dia está cada vez mais fácil, apesar de não ser fácil. Mas é uma bênção muito grande, uma gratidão muito grande. Até a própria pandemia, que foi um terror, né, da humanidade, mortes, doenças, abençoou a aceleração do digital. E eu não falo que eu faria isso se pudesse, não, mas foi um efeito colateral. Estamos mais digitais. Né? Até os próprios médicos. Sim. Né? Os próprios dentistas, psicólogos, abriram muito mais a cabeça. Até o Érico, que era digital, passou a ser mais digital. Né? Então foi bom demais. Assim, nesse sentido, né? Foi um bom efeito colateral do mal de um acontecimento catastrofal. Né? Isso aí, cara, que conversa legal, Simval. Foi muito prazeroso conversar com você. Obrigado pela participação e por de peito aberto dividir os seus resultados. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas profissionais liberais. Amém. Porque, eu que agradeço essa no final das contas, eles querem ouvir o testemunho de um profissional liberal, né? Parece com eles. Sim. Assim, quem quiser te encontrar, como é que te encontra? Porque as pessoas acham, sempre um que acha que eu contrato atores. Como é que as pessoas acham sua clínica, ou você, ou alguma coisa do tipo? Bom, a clínica tem que vir na cidade de Montes Claros, né? Tem que vir aqui para conhecer. A gente tem 3 endereços aqui, né? Tem no centro, na rua Dom João Pimenta, 230, na Avenida Arthur Bernardes, 42, e uma unidade de bairro, né, que é na Francisco Gaetani, 1369.
no Major Prats. Então, são endereços da clínica. Bom, e você? Como é que as pessoas te encontram? Facebook, aí a pessoa vai colocar lá, o Facebook é junto com o da minha esposa, aparece o nome de nós dois lá, vai estar lá Karine, Michele, Júnior, vai estar os dois, colocar, vai aparecer lá. E a mesma coisa é o Instagram, né? Hoje eu uso muito mais essa ferramenta do Instagram, do Facebook. No meu telefone fica o da empresa, da clínica. Eu uso muito o da empresa para poder acompanhar o que está acontecendo, né? Já o pessoal eu uso mais compartilhado com minha esposa. Show de bola, perfeito. Um grande abraço, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.